Boa noite, queridos amigos, queridos telespectadores, já há mais de 10 anos em Novo Hamburgo e nos últimos anos também em Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, aqui é a nossa região. Hoje tenho a satisfação de receber no programa o Dr. Kleber Fisch. Ele é uma pessoa renomada, um médico atuante com espírito comunitário, uma pessoa dedicada à sua cidade, é daqui, gosta daqui. Ele ficou famoso aqui, graças ao seu trabalho, e nós vamos falar um pouco sobre a profissão, o cirurgião plástico, a pessoa que trata com a estética. Dizem até, e isso já é um desafio para a primeira pergunta para o doutor, falam que tem algumas doenças que talvez pudessem ter já um avanço em termos de tratamento, mas que, de um modo geral, os grandes laboratórios, eles pesquisam naquilo que tem mais rentabilidade, que é a estética. Então, é o silicone, é o bumbum, é não sei o quê, é a sobrancelha, é a cicatriz, é a ruga. Isso procede, doutor? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Aurélio. Não, é um prazer estar aqui, o teu programa é muito conhecido e a gente vive aqui, eu gosto daqui, que nem tu disseste. Não, eu acho que assim não procede muito, porque na realidade, apesar de existir uma linha muito grande de produtos estéticos, a gente não tem assim produtos que conseguiram se firmar no mercado e ter uma aceitação, inclusive, dos cirurgiões plásticos. Tanto que todos os cirurgiões plásticos sempre comentam, o dia que a gente tiver um preenchedor perfeito, que já foi tentado com vários produtos. Nós tínhamos antigamente o metacrilato, que acabou dando alguns problemas de alergia. Era um bom produto, mas com a exigência do mercado hoje ele meio que parou de ser usado. Nós tivemos na televisão artistas aí que usaram a Urac, aquela modelo, fez um biosilicone, que era um produto também foi tirado do mercado, porque dava aqueles problemas de infecção posterior. Hoje a gente tem aí o ácido retinóico, que a gente usa para a pele, tem o aplicador de colágeno, que funciona por um período só, mas são produtos assim que realmente não têm um grande valor agregado. A indústria farmacêutica gostaria de ter um produto assim milagroso. E daí, eles estão que daí realmente eles investem, mas é difícil conseguir um produto assim. Os que se fixaram foram o Botox, O Botox é um produto bom, apesar de ser temporário, os pacientes às vezes se queixam que dura só um tempo. E o ácido hialurônico para preenchimentos pequenos, não preenchimentos grandes, O implante de silicone, esse sim, mas hoje é uma indústria difundida com várias fábricas, o lucro deles já não é mais tão grande, porque tem uma concorrência muito grande também, E a cirurgia plástica, na realidade, ela é um tratamento muito modelador, é um tratamento em que o cirurgião faz uma arte na paciente, É como se estivesse modelando um barro, um artesanato, Ele é muito manual. Então, por isso até que a cirurgia plástica, a gente não vê assim, que nem na cirurgia geral, vou ver esse avanço todo da cirurgia por vídeo, Na minha época, quando eu fiz cirurgia geral, era tudo aberto, os pacientes tinham um pós-operatório horroroso, pelo corte, não pela cirurgia lá dentro. Hoje tu faz a cirurgia, sai às vezes no mesmo dia, com 2 cortezinhos, Isso evoluiu de uma maneira em outras áreas também, na neurocirurgia, todas essas cirurgias que dependem de tecnologia, elas estão se desenvolvendo. Na área estética, ela é muito artesanal.
Ainda. Então, ainda Depende vai, da não, habilidade e do vai profissional. ser sempre, vai ser sempre. E tem essa diferença de profissional para profissional. Se um é mais habilidoso, não é que ele é um mau médico, mas às vezes... Tanto que Aquele doutor Bumbum, aquilo atrasou enquanto aquilo a ali... categoria, doutor? Até, por um lado... Acabou valorizando. Não, um bom valorizou os profissional. cirurgiões, aquilo valorizou, tá. porque desmistificou aquela áurea que toda mulher achava que era só ali colocar uma coisa, e a gente descobriu naquela época que tinham várias clínicas e várias pessoas fazendo isso que não eram médicos, né? E ali é o exemplo do metacrilato. O metacrilato é um produto que, em pequenas doses, a gente ainda usa hoje. Muito restrito, mas em pequenas doses. Mas não 300 ml, que nem ele colocava na nádica. Num primeiro momento ficava... imediato. Dava um resultado imediato bom, mas a longo prazo eu peguei nádicas endurecidas, empedradas, cheias de caroço, paciente com dor. Isso dava a longo prazo um problema muito sério, né? Então por isso até que hoje ele é desaconselhado em grandes volumes, acima de 10, 15 ml não é para ser usado. E então aquilo valorizou o cirurgião plástico, né? Apareceu de tudo, apareceu o cirurgião geral fazendo plástica de barriga, esse doutor Bumbum que já tinha sido caçado em Brasília. Mas o STF tinha liberado ele, né? O STF libera todo mundo, né? Se o STF não tivesse liberado ele, não tinha matado a... né? Então, E outros, talvez. E outros ali, aí. Então, depois tinha uma enfermeira que aplicava, matou uma outra também. Quer dizer, isso ali, hoje em dia, esses assuntos contra a cirurgia plástica, eles geralmente valorizam o cirurgião, porque a maioria são casos não tratados por cirurgiões plásticos. Tanto que em São Paulo, foi feita uma pesquisa no CRM de São Paulo, 95% dos processos contra procedimentos estéticos não eram cirurgiões plásticos. Eram médicos de outras áreas que migraram para cirurgia plástica sem curso e sem nada. Sim, em busca de remuneração. Clientela, claro. Porque assim, acabou a época do médico rico, né? O pessoal ainda talvez tenha aquela imagem, não, o doutor é rico. Não, hoje em dia tu tem nichos, tem médicos que ganham bem, tem médicos que ganham mais ou menos, e tem médico hoje que nessa crise agora de 2 meses, está 2 meses sem pagar as contas. Houve a socialização e baixou o valor. A nossa profissão, ela há anos, por meios políticos, eles preferem não investir na saúde pública, então a remuneração pública é muito ruim, né? Em alguns lugares um pouquinho melhor, mas ainda está longe do que seria o ideal. E é isso que a gente está vendo agora nessa situação de emergencial aí, do Covid-19, que nós temos um sofrimento, tem gente morrendo, mas tu vê países como a Alemanha que tinha uma boa infraestrutura, isso não aconteceu. Morreu aquele número pequeno ali, e o resto saiu bem. Sim, eles em tempo conseguiram atender todo mundo. Né? Aqui no Brasil, a preocupação que eu vejo é tentar fazer esses lockdown, fechamento e cuidados que eu acho necessários até um certo ponto, não exageradamente. Mas que eles estão ocasionando, para não ocasionar um enforcamento do atendimento. Sim, que já era deficitário. O tal colapso. Colapso, mas não pela doença, pela deficiência prévia. Exato, né? Tanto que se vocês lembrarem, eu sou uma pessoa que acompanha muito noticiários. Até dezembro de 2019, o Rio de Janeiro e o Amazonas eram os campeões de notícia de falta de leito e falta de atendimento. E quais são os dois estados, fora São Paulo e Rio, que foi pelo movimento? Ser, né? Só poderia ser, isso já era esperado. Mas, doutor, antes de entrar no vírus, daqui a pouquinho nós vamos entrar um pouquinho mais, eu queria lhe perguntar uma coisa. Repórter velho, eu estou há 50 anos na profissão, eu já aprendi, por exemplo, em Novo Hamburgo, outubro, tem brechó, tem chá, tem desfile, papapá, papapá. Por quê? Outubro rosa. Por quê? Por causa do câncer de mama, as mulheres se reúnem, conversam, se telefonam, promovem e fazem e tal. Ponto. Novembro azul. Aí não acontece nada. Os homens têm medo de ir no médico. Os homens não são capazes de se juntar para fazer nada que presta, a não ser churrasco fim de semana. Os homens têm medo de ir no médico. Eu não estou falando nas pessoas caprichosas que existem. Estou falando dos lelos da vida. Tem uma dorzinha, daí ele deixa. Ah, mas o especialista é 400 pila. Ah, não, isso não. Agora, se ele encostar o carro no canto da sinaleira, ele vai no outro dia de manhã no mecânico, tu tem que me fazer isso hoje, meu.
Eu não vou andar com esse troço assim. E vai custar 900 pilhas, ele está se lixando, meu. Então, existe esse contraste, essa coisa, assim. O homem, ele pode gastar qualquer coisa num carro, mas tudo que for medicina é caro demais, não vale. O médico me disse, examinou o sujeito, pegou o exame, a situação está difícil, tu vai ter que fazer uma cirurgia. Mas quanto vai me custar isso? Em torno de 16 mil. Não, mas eu não tenho esse dinheiro. Pois é, então tu vai ter que tomar providência. Eu podia vender o carro, mas aí, acho que eu vou ficar sem carro. Como é que eu vou trabalhar depois sem carro? O doutor disse para ele, tu não vai trabalhar depois, tu vai morrer. E parece que é assim. Eu lhe pergunto, doutor, por que, com a experiência que o senhor tem, a mulher faz prevenção de saúde, a mulher vai no médico, a mulher pega o homem pela orelha para marcar a hora nele, para ver do câncer de próstata, para fazer o PSA, porque todo mundo tem vergonha, porque o machismo, porque não pode botar o dedo lá, porque não sei o quê. O que o senhor, nesses anos todos que o senhor tem, o que explica que a mulher é muito mais competente do que o homem nesse sentido? Eu acho que assim são vários fatores. Para tudo, inclusive na sua área, né? A mulher tem um defeito, ela vai atrás. O homem tem um troço na orelha, ele quando fala com um cirurgião plástico, a gente tem um certo preconceito, achar que a gente só lida com pessoas ricas. Mas assim, o cirurgião plástico, eu acho que é o médico que mais lida com diferentes etapas de pacientes, porque a gente faz a cirurgia reconstrutiva, a gente atende pessoas simples, câncer de mama, reconstrução, durante a residência, quando tu faz cirurgia, geralmente são hospitais que tu só atende pessoas muito pobres, né? E a gente lida com todas essas populações. O que a gente percebe, o que eu percebo, é que a gente tem um déficit muito grande aqui no Brasil em educação. Educação geral. Sim. Essa educação geral faz as pessoas terem menos poder de compreensão das coisas e elaboração dessas coisas. Isso eu acho que é o principal problema, porque eu chamo que a gente aqui no Brasil tem uma ignorância em saúde. Mas as mulheres teriam uma informação mais adequada? As mulheres, acho que pelo próprio aspecto pessoal, cuidado com o filho, cuidado com a sua saúde, é uma coisa... É uma coisa mais assim... aceitável socialmente, e elas são mais minuciosas mesmo, elas têm um cuidado maior, né? Eu acho que é uma coisa assim que um pouco é pela genética e um pouco é pelo meio social que estimula elas a fazerem isso. Mas eu vou te dizer que quando tu pega uma mulher e diz isso que tu comentaste sobre um homem, elas fazem a mesma coisa. Elas também não querem operar. Elas têm medo, elas têm isso, têm aquilo, elas fazem essas coisas normais do controle diário ali, mensal, anual. Sim, são mais disciplinadas. Elas são mais disciplinadas. E mas mesmo na mama, eu pego seguido pacientes educadas, profissão assim com um bom salário, que não fizeram mamografia faz 5, 6 anos. E que estão naquela fase em que uma mamografia poderia descobrir um tumor, né? Então isso não é só homem. Homem é um pouco pior, mas é generalizado. Não é muita diferença, então, não tem muita diferença, E eu acho assim, esse é um dos principais problemas do Brasil. Por que a gente tem tanto atendimento médico, tem tanto paciente ruim que tem um mau resultado pela ignorância de procurar num primeiro momento, né? De ir atrás, de tentar entender o que é aquilo. E a gente tem muito um olhar de avestruz, assim, né? Vê o problema, enterra a cabeça para não ver o problema. Quer dizer, isso não vai resolver o problema. Lá na frente tem metástase e aí o cara... Aí já deu, né? Tu sabe que uma coisa muito engraçada, quando eu cheguei aqui em Novo Hamburgo, como cirurgião geral ainda, e naquela época a gente atendia muito mais pessoas do interior, né? Vinha o pessoal ali bem do interior, e eles vinham para fazer a cirurgia. Chegavam aqui, assim, se desse mais de 1 ou 2 meses, o cara estava morto. Eles vinham quando não aguentavam mais. E isso era a regra naquela época. E eles sempre chegavam ali no consultório e me diziam assim, Aurélio, doutor Kleber, eu não vim antes porque todos os meus amigos que vieram para cá morreram. Aí eu fiquei pensando, mas será que tem tanto médico ruim aqui em Novo Hamburgo que os caras morrem tudo? Mas daí eu comecei a atender, veio 1, veio 2, veio 3, e realmente todos os meus pacientes morreram. Porque eles vinham numa fase terminal, tu fazia uma cirurgia paliativa, que o cara vivia mais 1 ano, ao invés de morrer em 2, 3 meses, ele vivia mais 1 ano, mas acabava morrendo. Mas aí se confirmou o que eles diziam. Qual é a visão de quem ficou lá no interior? Pô, os caras
enquanto estavam aqui, estavam bem. Claro, estavam bem, porque a doença estava evoluída, né? Quando chegou no ponto de morrer, eles resolveram... eram idades assim, em torno de 50 anos? 60, que os tumores dão mais não nessa era idade. 80, 90 anos, que agora era para uma pessoa mais jovem. Sim. Que é a idade dos tumores. Aí, a partir dos 45, 50 anos, a gente começa a ter tumores, envelhecimento das células, né? Começam a aparecer os problemas. E aí eu me dei conta, assim, realmente, a visão de quem fica lá no interior, o compadre foi para lá e nem voltou. Ou voltou, viveu mais um ano e morreu. Então, na realidade, é uma visão correta distorcida. A visão correta é que eles morriam, mas é distorcida porque deveria ter sido explicado que eles deviam ter ido logo e não ter esperado quando não tinha mais condições, né? Então, a gente vê, às vezes, alguns ditados populares que têm um fundo de verdade, mas o fundo de verdade não foi avaliado por uma pessoa com um olhar científico, apurado, né? Técnico, né? Mesmo agora na Covid, o que é a disseminação de notícias e coisa, né? Chega a ser uma coisa assim meia... Que a gente tem mais perguntas, mais interrogações do que respostas, né? Por exemplo, se fala que daqui a 60 ou 90 dias pode terminar, mas agora já se ouve rumores de que talvez isso possa se espichar até outubro, novembro. O senhor acha que é possível? Na realidade, assim, ó, eu sou cirurgião. O cirurgião ele tem uma preocupação muito grande com infecção. A gente entra no bloco. Tu sabe o que é transmitir uma doença? Ou nem transmitir uma doença, transmitir um germe para uma outra pessoa. Então a gente entra no bloco todo paramentado, com luva, máscara. A gente está acostumado a usar máscara, a gente coloca a máscara no rosto e fica ali 2, 3, 4 horas sem encostar a mão na máscara. Não posso botar. Não é que nem em filme que os caras se secam lá no meio da cirurgia. Isso aí, se tu fizer no meio da cirurgia, tu tem que sair, trocar toda a tua roupa e voltar, porque tu não pode encostar, né? Por isso que às vezes a gente pede até para a enfermeira secar a testa da gente. Não é um luxo, a gente não pode, né? Então a gente está acostumado. Tu olha na televisão, os caras põem a máscara e toda hora estão aqui se coçando e mexendo. Isso não adianta. Não adianta tu ficar tocando nas coisas. Então, a minha impressão quando começou o coronavírus foi, primeira coisa, todo mundo deveria usar máscara. Porque mas assim... isso já com hábito anterior ao vírus, né, doutor? Vamos dizer, é saudável. O senhor, por exemplo, eu vou no hospital. Qual é o mal de eu usar uma máscara? Não tem mal nenhum, até te previne. Então... Tu vê esses países asiáticos, tipo Hong Kong... é verdade. Eles costumam no inverno usar máscara, porque isso previne realmente. E tu pode ver hoje que previne, porque está todo mundo usando máscara e está tendo menos casos de doença pulmonar. Impressionante. Um pouco porque algumas pulmonares estão acreditando pro Covid. E um pouco é porque as pessoas realmente não estão transmitindo a bactéria de um para o outro. O senhor acha que vai ficar um resíduo positivo do coronavírus nesse sentido? Nesse sentido, sim. Acho que as pessoas vão aprender muita coisa em termos de educação sanitária. Mas, assim, a primeira coisa, quando eu percebi o que estava acontecendo, que eu, pessoalmente, como médico, achei, deviam ter sido fechadas as fronteiras e todo mundo usando máscara. O que fizeram? O Mandetta ia para a televisão e dizia que as pessoas não deviam de usar máscara. Eu não entendi essa. Eu não entendi se eles estavam com medo que ia faltar máscara, se eles estavam com medo de pagar as máscaras. Só quem estava afetado e que devia usar. Ou se eles queriam que a pandemia realmente acontecesse. Talvez não, né? Isso seria pedir, seria olha, mas o que a gente vê... Maldosamente, né? Por exemplo, vamos fazer a população se contaminar. Eu acho que não houve essa intenção. Olha, para quem já fez com o Brasil, o que tu sabe que alguns governos fizeram, matar meia dúzia, meio mil ali, não sei se não... Porque, na realidade, tu sabe, assim, né? A gente aqui no Sul, eu sempre digo, quando eu falo classe política, a gente não pode... generalizar, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem políticos mais respeitáveis, com conceituados, tal. Mas tu sabe que São Paulo para cima é outro mundo, né? Nós tivemos lá um irmão de governador atropelando grevista com trator, né? Então, se o cara que faz isso, o que ele não faz? Então, eu acredito um pouco nessa tentativa de desestabilização do Estado em função de... Porque muita gente perdeu suas mordomias, né? Sim, a gente não pode... A roubalheira a roubalheira. E agora com a crise está tendo a roubalheira. Então, eu talvez um pouco de maledicência, de má vontade dessas pessoas. Então, assim, devia ter sido fechadas as fronteiras que não foram e usar todo mundo máscara. Foram as duas coisas que fizeram por último, né?
Aí depois tem a história da cloroquina, aí, da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é uma medicação usada há mais de 40, 50 anos. Né? Ela já é velha, a gente sabe que tem alguns problemas. Mas numa situação de emergência é aquele negócio, né? Que nem está correndo uma piadinha aí. Se tu está num avião, o avião vai cair, tu tem um paraquedas sem a licença do Inmetro, tu usa ele do mesmo jeito. Tu vai com qualquer um, né? Não vai ficar esperando, não vai esperar a licença do Inmetro ali, né? Então, é aquela coisa, se não ajuda, também não atrapalha, né? Em pequenas doses, né? Então está toda uma discussão que eu acho ridícula. Hoje todos os protocolos dos hospitais sérios estão usando a cloroquina, com ótimos resultados, e o problema é que ela tem que ser usada logo. No começo eles estavam usando só no final, quando o paciente já estava quase morrendo, que não funciona também. Né? Mas há vozes discordantes, né, doutor? O senhor concorda? Mas todas as vozes discordantes têm interesses secundários atrás. Eu vejo assim, não, pode ver, assim, são esse grupo lá de Manaus, que não sei por quem foi patrocinado, os caras usaram dose para matar cavalo. Né? Inclusive, eles estão sendo interpelados pela Polícia Federal porque qualquer médico sabe que aquela dose de cloroquina que eles iam dar matava a pessoa. Quem vai fazer um trabalho sabendo que as pessoas vão morrer, que ele vai matar as pessoas com aquele remédio para provar que o remédio não funciona? O senhor acha que isso é possível? Isso é possível. Tem gente que faz. Não, fizeram. Eles estão sendo interpelados pela Justiça Federal. Se alguém diz que o senhor faria uma pessoa ficar com defeito para ela voltar, fazer mais uma consulta, o senhor ia ficar muito ofendido. Quer dizer, a intenção de prejudicar. O senhor acha que a medicina tem espaço para isso, doutor? Porque nós estamos falando em médico, nós estamos falando do porteiro do hospital que podia dizer para o cara, não tem vaga. Mas é só a gente ver o que aconteceu no Rio. Né? Quando tu tem uma política destrutiva de esquerda, que nem tinha no Rio de Janeiro. Todo mundo preso. Os caras, né? Não, deixaram queimar. Todo o Tribunal de Contas foi preso, todos. Todo o Tribunal de Contas, e o nosso museu lá, pegou fogo. Deixaram pegar fogo com não sei quantos milhões que eles tinham por mês para fazer. Não tinha um extintor, não tinha uma prevenção de incêndio. Então, tu me diz que isso não é uma direção criminosa? É uma direção que eu estava falando dos médicos, né? Porque, mas isso existe também na área dos médicos. Quando o médico prescreve uma receita cavalar que pode causar uma morte, isso é um crime contra a humanidade. Quer dizer, eu não vejo que a política poderia incentivar isso. Assim, por exemplo, um grupo político. O que nós vamos fazer? Vamos matar a gente, porque daí vai estourar no Bolsonaro. Eu não posso acreditar nisso, doutor. Eu não posso acreditar. Porque os médicos merecem o nosso respeito, o senhor merece. Mas qualquer pessoa se vende, né? Mesmo. Bom, isso aí. Não, é só a gente ver assim, hoje no Brasil o que tu tem? É uma opinião pessoal minha. Claro. Tu tem 30% de pessoas que trabalham, que sou eu, que tu, que são pessoas boas. Nós somos pessoas boas. Eu vou lá atender para resolver o problema das pessoas, deixá-las mais felizes. Tu tenta fazer uma reportagem boa, pega os pontos de Novo Hamburgo que estão precisando dar uma chacalhada, tu dá, não importa se é prefeitura, quem é, tu vai e fala. Quer dizer, essa gente que eu digo, são uns 30% da população. Do bem, né? São do bem, trabalham, vivem do seu dinheiro, não querem viver do dinheiro dos outros. Tu tem 30% da população que é esquerda, que é PT, né? Sim. Uns são que nem a gente, do bem, uns trabalham, outros não trabalham, mas eles são esquerda. Independe do que acontecer, eles estão sempre do lado da esquerda. Não importa se a esquerda está fazendo bem ou está fazendo mal. Coisa diferente da nossa. Nós somos a favor. Se a gente é de direita, digamos que tu seja a favor do Bolsonaro, mas tu já não gosta do Bolsonaro porque ele está dando aquelas furadas ali, né? Sim, ninguém está gostando quem apoiou ele. O comportamento dele não é bom. A intenção dele até pode ser boa, mas o comportamento não é. A gente não está de acordo. Então, agora, alguém do PT falou alguma vez contra o Lula quando ele estava roubando? Ninguém. Não, aquilo foi um chaveco generalizado. A gente já está metendo pau no Bolsonaro, que é o nosso, digamos, nosso candidato, né? Então, é isso que eu digo. Existem correntes, assim, nesse sentido, de pessoas que tentam politizar a situação, né? E isso, em último caso, também são lucros, né? Porque tu vê, a cloroquina é uma medicação barata, né? Que tem à disposição e de repente, tu tem algum laboratório que teria mais interesse em vender outras medicações mais caras, né? No nosso país, nós temos, desde que a direita entrou na política, a gente tem tudo que é coisa para desestabilizar o Estado, né? Eu acho que tudo ajuda um pouquinho, né?
Às vezes as pessoas podem fazer isso até um pouco inconsciente, mas fazem. Né? Porque não tem... Essa troca, doutor, que o presidente fez, vamos dizer, 2 ministros, agora temos um 3º ministro, que em tese vai estar lá, em tese, estaria lá para cumprir aquilo que o presidente dissera. Mas o presidente, ele é um leigo como eu sou um leigo em medicina, Sim. Leigo total. Então, ele também, mas eu não digo para dar um medicamento tal para alguém, eu não digo isso. Eu não conceituo uma epidemia ou uma pandemia como uma gripezinha, quer dizer, eu acho que o que deveria ser o nosso líder, ele peca exatamente por intromissão em áreas técnicas. O senhor entende de cirurgia, eu não. Eu acho que ele realmente assim, ele tem muita dificuldade de relacionamento. O senhor acha que pode mudar isso? Tomara que mude, tomara que ele mude. Eu não sei se vai mudar, porque eu acho que é uma coisa dele, eu não sei até que ponto as pessoas que estão em volta dele têm capacidade de transmitir isso para ele. Os outros poderes vão reagir, né, doutor? Não, mas eles já estão... Essas passeatas, essas coisas. Mas os outros poderes estão reagindo, mas estão reagindo de uma maneira errada, né? Eles estão tentando governar o Brasil no lugar do presidente. Como, né, até juiz lá do interior, lá do, você foi do Nordeste, pedindo para o presidente mostrar exame dele. Mas o que isso interessa para mim? O que eu quero saber se ele tem exame positivo ou negativo? E que poder tem? Isso é um segredo, uma confidencialidade médica, o teu exame. Ninguém pode obrigar uma pessoa a mostrar um exame. E o que isso tem de importância para nós aqui? Né? Então, assim, é politizado, dividido em situações que eu não vejo muita... Eu acho que assim, o foco deveria ser a saúde. O próprio Mandetta, mesmo que ele tenha se desentendido com o presidente, ele estava fazendo um circo todo final de tarde às 6 da tarde, as televisões estavam adorando aquilo, né? Tanto que o Taixe assumiu, 2 dias não deu nenhum posicionamento, a Globo estava lá, pô, estamos aqui aguardando. Sim, eles não tinham mais o que falar, né? Porque o circo era ele falando toda final da tarde. Que eu acho assim, é um pouco demais isso. Mas não? Esse outro, que em tese seria melhor, durou só 30 dias. Esse outro, assim, ele pode ser melhor tecnicamente, talvez estivesse mais discreto. Mais discreto. Só que ali eu acho que, eu não sei se é uma falta dos ministros ou se é uma falta da equipe do presidente de tomar as decisões juntos, porque parece que cada um está num lugar diferente, falando uma língua diferente, né? E eu acho que a pessoa que entra ali como ministro, ela tem que entender que ela está num time, ela não pode agir sozinha. Claro, né? Ela não pode ir lá e começar a dizer, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, tipo agora o que aconteceu, que o Bolsonaro falou que iam liberar, e o Taixe não estava sabendo nada, né? Sim, ele não estava sabendo. Mas o Mandetta também foi lá e mandou fazer... Estudo de beleza, isso. Mas daí o Mandetta fez a mesma coisa. Foi lá e disse que ia fazer isso e não avisou o presidente. Quer dizer, é de um lado e do outro. Eles não estão se acertando lá, né? Doutor, nós estamos chegando no fim, eu tenho que lhe perguntar. O senhor acha que o vírus, na sua visão, por tudo que o senhor já viu, o senhor acha que daqui a 2, 3 meses vamos ter o tal achatamento e diminuição, ou a tendência, pelo que o senhor vê? Claro, o Brasil é continental, nós vamos ter lugares escandalosos, né, com terror, e no sul aqui, batendo uma madeira aqui, parece que nós estamos com um perfil melhor. Mas qual é a sua visão? Não, eu acho assim, voltando aqui... O senhor tem medo do não, vírus, claro que eu tenho, porque o problema é o seguinte, eu e tu, nós somos pessoas de risco, então pela nossa idade... Nós temos uma alta chance de ir para a UTI. A gente sabe que dos 5 que vão para a UTI só saem 4. Né? Então, é complicada a coisa. E os médicos geralmente têm respirador, os repórteres não. Mas é uma brincadeira. Não, mas eu vou cuidar de ti. Eu vou dar um jeito. Bota o Lelo na turma lá. Então, assim, realmente ela é de risco, porque a gente não sabe bem qual é que vai ser. E outra coisa, esses tratamentos, hoje a gente tem respaldo, já a notícia, quando ele é bem implementado cedo, nas horas certas, porque estavam
mesmo usando a hidroxicloroquina, o pessoal estava usando em horas erradas, só no final, quando já não adiantava mais nada. O efeito pode melhorar. Pode melhorar se ele é precoce. E então, o senhor assim, tem que ficar em casa, doutor? Isso é não, importante. eu acho que tem que continuar fazendo as suas coisas com distanciamento, com luva e com álcool gel Mas ou eu acho álcool que é spray. flexibilização, Não é pessoas que não precisam sair da nossa idade, que fiquem em casa, né? Até porque teve um estudo hoje que mostra, já em 2 lugares na Itália e em Nova York, que 70% das pessoas que pegaram estavam em casa. Então, como é que eles pegaram se eles estavam em casa? Tu pega do mesmo jeito em casa, né? Não é ficar em casa... Se o senhor tem 50% só de gente em casa, os 50% que estão circulando, é muito provável que eles vão contaminar os que estão em casa. Sim, porque claro. O que está em casa, está em casa. Mas é por isso que vem a segunda pergunta. Isso não vai desaparecer. A doença aqui ela só vai desaparecer quando nós tivermos 70%, 75% das pessoas contaminadas. E isso vai levar até outubro, novembro. O senhor acha, então? Tá. Isso, é. Ok, desculpe, o Alisson já fez pela segunda vez o aviso. Foi um prazer receber o senhor. Tá, tudo bom. Nós vamos ter que, eu lhe convido já, daqui uns 30 dias ou 40 dias, já fica feito o convite, vamos continuar. Eu acho muito valiosa a sua contribuição sempre, sobre todos os aspectos, políticos, sociais, de comportamento. Isso, daí de repente a gente vai falar mais aqui da região também. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Okay. Boa noite, meus queridos telespectadores. Obrigado pela paciência, pelo carinho, pelo amor de vocês. Tchau.